Nossa maratona de live aí sobre hipertensão, né, para informar, trazer informações, né, esclarecimentos sobre esse problema aí de saúde, né, que afeta tanta gente. E trazer um alerta, né? Trazer informação. Então, hoje falaremos sobre o diagnóstico, falaremos sobre a hipertensão em si. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me escutar? Quem entrou aí já envia essa live, né, para mais pessoas, para outras pessoas também poderem acompanhar. Eu espero que o áudio, né, esteja bem, que você esteja escutando bem. Vocês conhecem alguém, né, que pode estar se interessando por a live, querer saber mais sobre hipertensão arterial? Envia a live aí. Boa noite, Maria, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre, né, o diagnóstico, a hipertensão, quais são as causas. Amanhã vou estar falando sobre o tratamento, né, da hipertensão e as complicações, né, da hipertensão. Daí, na quinta-feira, estarei falando sobre a nefropatia hipertensiva, né, que já é o problema renal aí devido à hipertensão. Então não perca, acompanhe a live aí esses 3 dias. Então vamos lá, né? Quem entrar depois acompanha. Então, o que seria, né, a hipertensão, né? A hipertensão, ela afeta aí 20% da população adulta, né? 20% da população adulta é afetada pela hipertensão. E as causas, elas são variadas, né? São multifatoriais. Então, ela tem várias causas, não é uma causa específica, né? Entre elas está a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, né? Triglicérides alto também, né? Colesterol alto também pode provocar hipertensão, problema renal também tem. Assim como a hipertensão ela causa o problema renal, o problema renal ela também pode causar a hipertensão, tanto que tem, né? Paciente que renal crônico desenvolve hipertensão, porque a hipertensão é um conjunto, né? O nosso sistema, ele funciona, nosso corpo, ele funciona em conjunto. Entre os órgãos, eles são interligados. Então, a função de um tá ligada com o outro, né? Então, se um começa a falhar, consequentemente, um vai afetando o outro órgão. Então, o que seria a pressão arterial, né? A pressão arterial, todo mundo tem uma pressão, né? Todo mundo tem uma pressão arterial. Acontece que daí tem a hipertensão, né? Que já é elevada, fora do normal, e as pessoas que têm a pressão aí normal, né? Que a pressão, que ela pode ser de débito cardíaco, né? Do coração, e a circulação das veias, né, vascular. Então, essa pressão aí que a gente mede, que é medida, é a pressão que o sangue, né, causa no coração e nas veias, né? Então, o que é medido ali naquele aparelhinho é essa pressão
que o sangue está causando nas veias, ao coração bombear, né, sangue para o corpo, saber qual que é a pressão que esse sangue está fazendo aí no coração e nos vasos. Que no caso o coração é aquela pressão que a gente fala de máxima, né, chama de máxima, que é a pressão diastólica. Boa noite, tudo bem? A gente falaremos sobre diabetes em outra oportunidade, mas assim, ó, normalmente assim, o diabetes também pode ser uma causa também, né, da hipertensão. Então, o diabetes ele também pode vir a causar um aumento aí da pressão arterial, né? Porque quando a glicose está alta no sangue, acaba causando aí um aumento da pressão sanguínea também. Então, como eu estava falando, né? Essa pressão que ela é medida, ela é a pressão que ela está no coração e nas veias. É raro os casos das pessoas que têm uma pressão de débito cardíaco, né? Uma pressão só do coração. A maioria é vascular, né? Essa pressão aumentada aí nas veias, na circulação periférica, né, do corpo. E aí essa pressão máxima e mínima que a gente conhece, a pressão máxima é a do coração, né, a diastólica, e a pressão mínima a sistólica, que a sistólica é aquela que circula no corpo, né? Então aí essa pressão sistólica ela tem que estar, né, normal. E o que causa esse aumento da pressão, né? Como eu já falei, existe aí fatores que aumentam a pressão, né? O consumo elevado de sódio, né, de sal, que aumenta essa pressão. Mas por que o consumo de sal ou a obesidade ou triglicérides ele aumenta essa pressão, né? Por que ele aumenta a pressão do sangue nas nossas veias? Acontece que o nosso corpo, para a gente se movimentar, ele depende de sódio e de potássio, né? Dois nutrientes aí que faz os nossos músculos se movimentar. Ele contrai e relaxa, digamos assim. Para ter um movimento, para a gente se movimentar, para a gente ter o movimento dos nossos músculos, a contração e a dilatação, né? Existe aí um negocinho chamado que faz, é como se fosse um motor, digamos assim, que faz o nosso corpo funcionar, movimentar, que é a bomba sódio-potássio, né? Então, o sódio entra, o potássio sai. E esse movimento de sódio entra e potássio sai, acontece o movimento aí, a nossa contração muscular, tanto do nosso miocárdio, né, do músculo do nosso coração, quanto dos outros músculos do nosso corpo. E o que acontece quando entra muito sódio, né? Quando entra muito sódio, aí o potássio sai. E tem um sistema de renina, angiostensina, né, que é o sistema que regula aí essa quantidade de sódio que entra e a quantidade de sódio que sai, de potássio que sai, né? Quando há uma pressão maior nas veias, né, o rim, ele libera uma enzima chamada de renina, né? O fígado, por sua vez, ele libera a angiostensina, que essa angiostensina, ela é convertida em angiostensina 2, que é convertida em outra substância, né? Quando aumenta a constrição das artérias, né, por causa de talvez colesterol alto, né, obesidade, o que acontece? O rim, ele para de produzir a renina, né? E aí há uma maior quantidade de angiostensina 2 circulante. E essa angiostensina, ela é vasoconstritora. O que acontece? Ela comprime, né, as veias, as artérias, aumentando aí a pressão do sangue. E isso faz com que a pressão suba, né?
Por isso, os medicamentos, eles trabalham na regulação dessas duas enzimas, né? Que é a renina e a angiotensina 2, que é para estar inibindo aí a produção da angiotensina 2, né? E os valores de pressão normal, né? Os valores normais, para ser considerado ótimo, é a pressão sistólica, né? Que é a do sistema, do corpo, aí 12/8, né? 120/80, é considerada ótima essa pressão. Já acima de 130, né? Ela já é de 130 a 139, que é 13/8, ela já é considerada aí no limite, né? De 130 até 139, ela já é considerada no limite. E acima de 139, né? 139/85, 90, a pessoa ela já é considerada hipertensa. Mas assim, para ter o diagnóstico da hipertensão, não é só ir lá e fazer a medição da pressão, chegou lá, tá alta e você já ser considerado hipertenso. Não, né? Precisa ser avaliado em mais de uma consulta, né? Precisa estar medindo aí essa pressão mais de uma vez. E se ela der alterada por mais de 2 vezes, aí sim, né, pode ser considerado hipertenso. Mas antes de fazer o procedimento, tem que avaliar se o paciente ele não acabou de fumar, se ele não fez alguma atividade física, se ele não está sob efeito de álcool, né? Porque tudo isso causa alteração da nossa pressão, né? Causa ali no momento o aumento da pressão, mas isso é super normal, tanto em atleta, né? A pressão ela é elevada, ela sobe, né? Mas aí quando ele vai para o momento de repouso, essa pressão ela diminui, né? É por isso que a pressão ela tem que ser medida em repouso, porque se mesmo em repouso a sua pressão sanguínea ela está elevada, aí você é considerado hipertenso, porque sob movimento, atividade, né, é normal a pressão subir. Porque o que acontece? Quando é liberada essa angiostensina pelo fígado, né, o que ela faz? Ela desperta a produção de adrenalina pelo cérebro, né, pelo córtex. Né, é tudo no sistema de funcionamento do corpo. O que a adrenalina faz? A adrenalina, quando a gente está em perigo, por exemplo, né? Quando a gente detecta um perigo, a nossa reação é correr, é fugir. Então, a adrenalina é isso. É o hormônio, né? Que é liberado na hora que a gente está na situação de medo, né? De fuga ali. Então, o que acontece? Para ter esse movimento, tem essa troca de adrenalina, dopamina, que é estresse, que é tipo foge, fica, foge, relaxa, que é um negócio que te desperta e que te acalma, que é o fluxo do nosso movimento do nosso corpo, que para poder estar movimentando ali precisa desses hormônios, né? Só que assim, são aqueles hormônios para a gente ter as reações leves, né? Normais do dia a dia ali. Quando você tem a adrenalina, tipo, quando você tá com medo, quando você tá sob perigo, esse nível de adrenalina liberado aí, ele já não é mais aquele nível de adrenalina normal que é liberado no dia a dia, já é um nível muito elevado, né? Por exemplo, quando a pessoa tá quando acontece algum caso de alergia, por exemplo, né? O que as pessoas fazem? Alergia grave, né? Que pode dar parada cardiorrespiratória, né? O que acontece? A pessoa aplica adrenalina, que é para poder a pessoa ter ali um impulso, né? De reagir. Por isso que é colocado a adrenalina. E é isso que acontece, né? Quando temos vasoconstrição, que é o fechamento das artérias, digamos assim, o rim ele para de produzir a renina, né? Que é o que regula aí a produção da angiotensina 2, que causa essa vasoconstrição. E aí, esse aumento da angiotensina 2, né, dessa enzima no sangue, o que acontece? A produção de adrenalina aumenta, então essa pressão ela sobe, né?
como aquela quantidade de adrenalina ali é aumentada, porque tem muita produção de angiotensina 2, que é a responsável pela produção de adrenalina, né? Sua pressão aumenta. E aí, por uma reação normal do nosso corpo, né? Ele tende a reter uma grande quantidade de sódio, né? Ali no nosso corpo, sódio e líquido, né? Que é para proteger o nosso corpo. É como se fosse um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele retém sódio líquido. Então, por que os hipertensos, né? Eles têm pés inchados, né? Tem grande ali retenção de líquido, fica normalmente com edema, né? Que é o inchaço pelo corpo. É por causa desse sistema de regulação do nosso corpo, para manter o nosso corpo ali, para proteger o nosso corpo, automaticamente ele faz, né? Essa retenção de sódio. Né? Então, quanto mais entra sódio, mais aumenta a nossa pressão, né? Mais aumenta aí a pressão. Por isso que tem, né, a redução do sódio, que é porque já tem muito sódio retido lá dentro, né? Então, o que acontece? Há uma suplementação, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no dia que eu vou falar sobre o tratamento da hipertensão, né? Por isso, aí precisa, né, da suplementação do potássio, porque como eu falei no início, para a gente ter aí um movimento regular do nosso corpo, a gente precisa do sódio e do potássio. Só que quando tem uma grande quantidade de potássio, né, o sódio sai. E aí a gente fica com deficiência de sódio. E aí por isso precisa fazer, né, a suplementação de sódio. Então, se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que é, né, a hipertensão, sobre como que funciona, deixe nos comentários que eu tiro as dúvidas de vocês. Se ficou claro aí como que funciona, né, essa bomba só de potássio. Aí muitas vezes também, né, que eu vou falar mais sobre isso, que são sobre como fazer a eliminação dessa retenção de líquido aí. Amanhã eu vou fazer em um novo horário, eu vou fazer no horário da tarde. Então, fiquem, né, ligados que amanhã eu farei a live às 3 horas da tarde. Certo. Isso mesmo. Quando tiver, pode deixar, quando tiver, eu falarei sobre diabetes aqui também, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Espero que eu tenha clareado, né, a mente, feito vocês entender o que é a pressão arterial, como que funciona o diagnóstico. E assim, é uma das coisas, das doenças crônicas não transmissíveis, né? As DCNTs, que são as doenças que elas não são transmitidas de uma pessoa para outra, né? São as DCNT, que são colesterol, diabetes, triglicéridos, né? Hipertensão. São as DCNTs, e são as doenças crônicas, né? Doenças crônicas, no caso, é você que tem aí durante um longo período, é portador, né? E que não transmite de uma pessoa para outra, por isso doenças crônicas não transmissíveis, né? Então é uma das doenças crônicas, a hipertensão é uma das doenças crônicas que mais causa morbidade, né, e mortalidade no Brasil, né? Por causa das complicações. E lembrando que os remédios, os medicamentos, ele não cura a hipertensão, né? Ele só abaixa, mas ele não cura e não previne, né? E não previne das complicações,
Então, mesmo que você esteja sob medicamento, sob tratamento com medicamento, você não está ali prevenido, né, das complicações. Então, a gente falará mais sobre isso amanhã na live de tratamentos, certo? Então, pessoal, até amanhã às 3 horas da tarde, eu irei fazer amanhã às 3 horas da tarde a live. Não vou fazer à noite, vou fazer às 3 horas da tarde, então amanhã vocês... E a live vai ficar aqui salva, então vocês amanhã, às 3 horas da tarde, a gente se encontra aqui para falar sobre o tratamento, né, e as complicações da hipertensão, tá bom? Obrigada para vocês que ficaram até agora aqui comigo. Uma ótima noite e até amanhã.